Músculos da deglutição. Os músculos da deglutição, primeiramente, podem ser individualizados nos músculos da língua. Estes músculos são músculos intrínsecos, que alteram o formato da língua, são inervados pelo nervo hipoglosso, e nestes cortes podem ser identificados os 4 músculos intrínsecos da língua. Num corte transversal, no nível da parte média da língua, nós vemos um músculo que se dispõe verticalmente, como este que nós vemos aqui, identificado no verde. Os músculos transversos, veja que eles cruzam transversalmente a língua, identificado em amarelo. Os músculos longitudinais, que cruzam longitudinalmente a língua. Aqui nós conseguimos apenas ver o local de passagem destes músculos longitudinais, que estão localizados superiormente na língua, em vermelho, e aqui o longitudinal inferior, que passa na região inferior e de forma longitudinal. Veja que esses são os longitudinais, então, que nós vemos somente pontualmente. Os outros cruzam transversalmente de lado a lado, e os verticais. O músculo transverso também pode ser visto numa região mais próxima da ponta da língua. Assim como também verificamos os músculos verticais, mas não estão na legenda desta imagem. E os longitudinais estariam nas mesmas posições. Acima, longitudinal superior, e abaixo, longitudinal inferior, no espaço, na região, ocupada também pela glândula sublingual, já que estamos voltados para a face inferior da língua. Neste corte sagital mediano, identificamos também um músculo longitudinal superior. Aqui a gente consegue ver ele passando longitudinalmente. Nós vemos o músculo transverso da língua. Agora, o transverso não é visto na sua extensão. Estes pontos mais escuros estão identificando este músculo transverso. E o que nós vemos aqui embaixo não são músculos intrínsecos da língua. Fazem parte de músculos extrínsecos, que nós vamos ver agora, como o músculo genioglosso. E mais abaixo ainda, os músculos supraioideos. Os músculos extrínsecos, eles são bem importantes no transporte do alimento. Possuem a inervação feita pelos nervos hipoglosso também, e glossofaríngeo, quando se trata do músculo palatoglosso. O músculo palatoglosso, que também é músculo do palato e recebe inervação não somente do glossofaríngeo, mas também do nervo vago e do nervo acessório na sua parte craniana, que vamos ver a seguir. Os músculos extrínsecos já foram vistos em outra aula e são eles o músculo palatoglosso, como já foi dito, ligando a língua ao palato. Nós temos o músculo estiloglosso, que liga o processo estiloide à língua. Nós temos o músculo ioglosso, do osso ióide até a língua. E o músculo genioglosso, das eminências genianas até a língua. Então, todos eles com o nome da região que o liga à língua. Glosso de língua, gênio, espinhas genianas, io de osso ióide, estilo de processo estiloide e palato do palato. Veja que estes 4 estão aqui identificados, todos eles ligando-se à língua e, portanto, sendo responsáveis, como músculos extrínsecos, pelo movimento da língua. Músculos do palato.
são músculo palatoglosso, como foi dito, também é classificado por muitos autores como músculo extrínseco da língua e músculo do palato. A sua inervação também na literatura é dita como sendo do nervo glossofaríngeo, do nervo acessório na sua parte craniana e do nervo vago. Há um consenso entre alguns autores de que este músculo recebe a inervação unicamente e principalmente do nervo vago, por meio do plexo faríngeo. Mas não é errado identificar os outros nervos. Este músculo palatoglosso, ele está aqui localizado. Nós temos a visualização aqui em uma outra imagem, uma imagem com a cavidade da boca aberta, o músculo palatoglosso, e veja que ele forma um arco. Nós chamamos de arco palatoglosso. O músculo palatoglosso, ele eleva a raiz da língua e aproxima os arcos, já que nós temos não somente o arco palatoglosso, mas também o arco palatofaríngeo. Então, este músculo aproxima os arcos, igual o outro músculo que nós vamos ver. Ele fecha a cavidade da boca e separa a cavidade da boca da orofaringe durante a deglutição e a fala. É bastante importante, não somente como músculo envolvido na deglutição, mas também na fala, porque separa a boca da orofaringe durante este processo. Nós temos o músculo palatofaríngeo. O músculo palatofaríngeo, ele está atrás do músculo palatoglosso. Aqui está o palato faríngeo. Então, lembra que a língua ela fica anterior à faringe. Então, quando falarmos em palatoglosso, nós vamos lembrar da língua. Este músculo fica anterior ao músculo palatofaríngeo, pois a faringe fica posterior à língua. E ele também forma um arco, chamado de arco palatofaríngeo. O arco palatofaríngeo está aqui. Ele eleva a faringe, agora não é a língua, e aproxima os arcos, encurtando a faringe durante a deglutição. A inervação também é feita pelo plexo faríngeo e parte craniana do acessório, assim como a maior parte dos músculos do palato. A maior parte deles. Nós temos, na altura do plano mediano, no nível do plano mediano, a união destes músculos e a formação de uma projeção muscular do palato mole, já que o palato mole ele é muscular, uma projeção do palato mole do músculo chamado de músculo da úvula. Aqui nesta imagem de uma cavidade bucal natural, nós vemos os dois arcos e também a úvula. Aqui nós vemos o arco palatoglosso e um outro arco, que é o arco palatofaríngeo. E no meio deles existe uma fossa, que é a fossa palatina, para alojar a tonsila palatina. E aqui nós vemos a úvula, a projeção muscular, que é no plano mediano, que é proveniente da união destes dois arcos. A vista inferior do palato, nesta vista, nós identificamos a posição anterior do arco palatoglosso e posterior do arco palatofaríngeo. Aqui nós temos a úvula, anteriormente a arcada dentária da nossa maxila. E nesta vista lateral, mais claramente, nós conseguimos ver os dois arcos, bem fácil de identificar nesta imagem, e no meio destes dois arcos, uma fossa, nesta fossa, a tonsila palatina. O músculo levantador do véu palatino, ele está localizado aqui, identificado na caixa em amarelo. Este aqui, o músculo levantador do véu palatino, então ele levanta, né, o palato mole. Quando nós falamos em véu palatino, nós podemos associar com o palato mole. Então, o levantador do véu palatino, como se fosse um véu no palato mole,
né? Então, ele eleva o palato mole e também protege a via aérea. Já o músculo tensor do véu palatino, ele tem ação de tensão deste palato mole. Então, o tensor do véu palatino, ele tem uma porção mais alargada, que se situa aqui nesta localização, neste local aqui da imagem, né? E uma porção lateral. Aqui nós vemos somente um destes músculos, né? Nós temos outro músculo tensor do véu palatino no outro lado e também outro músculo levantador do outro lado, né? Então, este músculo tensor do véu palatino, todo ele é um músculo só. Veja que ele é um músculo digástrico, né? Só relembrando aqui porque ele existe dois ventres. Aqui está o tendão. Então, aqui o músculo tensor do véu palatino tensiona e abaixa o palato mole pelo achatamento do seu arco. E diferente dos outros músculos, ele é inervado pelo nervo trigêmeo. Aqui na lateral, nós vemos somente uma parte destes músculos, já que elas foram recortadas em um dos pontos das suas inserções. Então, este aqui o levantador do véu, seria nesta altura o corte, e o tensor do véu palatino, nesta outra altura. Músculos constrictores da faringe. Estes músculos eles têm ações esfinctérica e peristáltica, né? Os movimentos peristálticos são característicos da musculatura involuntária. Então, aqui nos músculos da faringe, nós temos a ação também destes movimentos rítmicos e involuntários. E também a ação esfinctérica, pois se trata de um músculo que fecha e abre um tubo. Ele está envolvido ao redor de uma estrutura que é tubular, já que a faringe é um tubo irregular formada por músculos. Os seus nervos são um nervo maxilar, que está envolvido com a sua inervação, que é parte do nervo trigêmeo, o nervo glossofaríngeo e o nervo vago. Nós temos o músculo salpingofaríngeo, como um músculo constrictor da faringe, que vai ser vista na próxima imagem, na última imagem, ou melhor, dos músculos constrictores. Ele está associado com a cartilagem da tuba auditiva e não pode ser visto nesta imagem, né? Nós temos o músculo estilofaríngeo. Então, o músculo estilofaríngeo, ele, assim como nós vimos o estiloglosso, e não confundir com o estiloglosso, o estilofaríngeo, ele também tem inserção no processo estiloide, só que ele se dirige não para a língua, senão seria o estiloglosso, mas ele se dirige para a faringe, por isso estilofaríngeo. E ele é um músculo mais estreito e difere da disposição dos demais músculos constrictores, como o constrictor superior, que está aqui, e é subdividido em 4 partes. Aqui temos os números dele, né? O músculo constrictor superior está aqui, identificados com essas 4 partes. Nós temos o músculo constrictor médio. O músculo constrictor médio tem 2 partes. Aqui ele é um pouco menor e ele é, então, médio, né? Então, tem o superior, o médio e temos o inferior. Então, o músculo constritor inferior, ele se dispõe inferiormente e é subdividido também em 2 partes. Uma parte chamada de tireofaríngea, que projeta o alimento, facilita a projeção do alimento, a condução dele, né, para onde ele deve seguir, na próxima estrutura, que é o esôfago. E a parte cricofaríngea, que promove o relaxamento da faringe para que o alimento passe para o esôfago. Então, relaxamento na parte cricofaríngea, na segunda porção do constrictor inferior. Então, são 3 músculos constrictores. Aqui nós vemos estes 3 músculos constrictores também, né? Então, o constrictor superior. Aqui nós vemos 1,
2, 3 e a quarta parte, né? A primeira parte do músculo constritor superior está relacionado com as lâminas do processo pterigóideo, por isso chamado de pterigofaríngea. A segunda parte do músculo constrictor superior é a bucofaríngea, então está relacionada na altura da cavidade bucal. A outra, terceira parte do músculo constrictor superior relaciona-se com o músculo miloioide, por isso parte milofaríngea. E a última parte deste músculo constritor superior é a glossofaríngea, na altura da língua. Só para termos a ideia da disposição do constrictor superior e as suas partes. Temos o constrictor médio, novamente, são duas partes, né? E o constrictor inferior. Aqui o constrictor inferior, a gente consegue ver a dimensão do músculo nesta imagem posterior. Constrictor inferior, porção superior, e constrictor inferior, porção inferior também, né? Que é a parte de relaxamento, permitindo, então, relaxamento desta parte da faringe, passando o alimento da faringe para o esôfago. Nós vemos nessa imagem o músculo estilofaríngeo também, e não vemos o músculo salpingofaríngeo, que vai ser visto aqui, né? Então, o músculo salpingofaríngeo está com a caixa aqui em verde, né? O músculo salpingofaríngeo, ele tem relação com a cartilagem da tuba auditiva, tá? O salpingo vem da cartilagem da tuba auditiva. Então, ele se liga na cartilagem desta tuba até a faringe. Então, é um músculo bem pequenininho aqui, mas também responsável pelo processo de deglutição, junto com os músculos constrictores da faringe. Os músculos do esôfago, que seriam a última porção de músculos no processo da deglutição. O esôfago, como já foi visto na aula de sistema digestório, ele é um órgão tubular, formado por músculos, que serve para a condução do alimento da faringe até o estômago, onde ele se abre na porção do estômago chamada de cárdia. Portanto, ele se inicia na margem inferior da cartilagem cricoide, que é o final da laringe e que corresponde com o nível final da faringe. Então, fica no nível da cartilagem cricoide, o seu início, que é na vértebra cervical número 6, e vai até a cárdia, que é a porção primeira do estômago. E a cárdia inicia no nível da vértebra torácica número 11. O esôfago, ele possui 3 porções. Nós vamos ver essas porções nas vistas anterior e posterior. Ele possui uma porção cervical, que está, obviamente, na região cervical, na nossa coluna vertebral. Esta região, ela possui cerca de 5 a 8 centímetros de comprimento. Então, o esôfago, nesta vista anterior, nós vemos que ele está posterior à traqueia. E na vista posterior, nós vemos o esôfago mais claramente e a traqueia translúcida à frente do esôfago. O esôfago possui uma segunda porção, que é a parte torácica, que é onde ele atravessa o seu maior percurso, né? Onde ele possui o seu maior percurso, com cerca de 16 centímetros. Aqui numa visão anterior, onde ele deixa de estar atrás da traqueia, pois a traqueia já terminou lá em T5, deixa de se relacionar com o arco da artéria aorta e atravessa o seu maior trajeto, né, que é na região torácica, com cerca de 16 centímetros. Aqui nós vemos o esôfago, numa visão posterior, passando ao lado da artéria aorta torácica. Veja que a artéria aorta torácica, aqui na vista posterior, né, está localizada à sua esquerda
E aqui na vista anterior, nós também vemos a artéria aorta torácica à esquerda do esôfago. O esôfago, no nível da vértebra torácica número 10, que fica no local do hiato esofágico. Lembra que hiato é um espaço. No caso, este hiato ele ocorre no músculo diafragma. É um hiato do esôfago, hiato esofágico, para a passagem do esôfago. Além do esôfago, eu lembro a vocês que passa por aqui também os nervos vagos direito e esquerdo. Então, nós temos a passagem do esôfago a nível de T10 e depois de um comprimento de cerca de 1 a 4 centímetros, é um comprimento mais curto destas porções, que corresponde à parte abdominal do esôfago. Depois desta pequena extensão, o esôfago termina quando ele encontra a cárdia do estômago. Por isso que nós dizemos que ele vai até T10. Ele cruza, até T11, né? Ele cruza o hiato esofágico a nível de T10 e percorre uma pequena porção até alcançar a altura, mais ou menos, né, de uma vértebra e entrar na cárdia do estômago. E aqui nós vemos o momento onde ele cruza o diafragma. E nós não conseguimos ver a parte abdominal do esôfago nesta imagem, já que o diafragma está recobrindo a parte abdominal do esôfago. Durante este trajeto, o esôfago ele sofre algumas constrições ou algumas compressões. Ou seja, ele diminui de diâmetro em algumas partes porque ele é comprimido por algumas vísceras. Então, ele não é um tubo com diâmetro constante, já que em algumas regiões, algumas vísceras, elas comprimem o esôfago e diminuem o diâmetro deste órgão. Assim, nós temos estas compressões que ocorrem em 4 pontos. Na junção do esôfago com a faringe, então, quando a faringe deixa de existir e passa a ocorrer o esôfago, então, aqui ocorre esta transição e uma diminuição deste calibre. Veja que logo a seguir a gente tem um aumento do diâmetro do esôfago. Então, aqui nós já temos esta junção entre esôfago e faringe, que é o local de uma constrição esofágica. Nós temos uma constrição esofágica também, onde o esôfago ele é atravessado pelo arco da aorta. Então, o arco da aorta comprime o esôfago. Uma outra constrição ou compressão ocorre onde o esôfago é comprimido pelo brônquio principal esquerdo. Lembra que ele passa atrás da traqueia. Quando ele está passando por trás da traqueia, ele passa também pelo brônquio principal esquerdo, né? Já que ele tem um trajeto que vai à esquerda do plano mediano, para alcançar o estômago que fica à esquerda também. Então, nessa altura, quando ele passa atrás do brônquio principal, ele também é comprimido pelo próprio brônquio principal esquerdo, né? E um quarto ponto de compressão do esôfago é quando ele cruza o diafragma, passando pelo hiato esofágico, deixando o tórax e entrando no abdômen. Então, no hiato esofágico. Estes pontos de compressão do esôfago são importantes clinicamente, né? Já que é onde um objeto que, porventura, seja engolido, ele tem maior propensão para se alojar, onde uma substância corrosiva que, porventura, fosse ingerida, passaria mais lentamente e, consequentemente, seriam os locais de maior corrosão, de maior dano à mucosa do esôfago, e são locais que podem apresentar problemas em testes que exigem a passagem de instrumentos pelo esôfago. O esôfago, novamente, ele é inervado pelo nervo vago. Aqui nós vemos o nervo vago, direito e esquerdo, formando o plexo esofágico e passando, formando os troncos vagais
os quais vão passar pelo hiato esofágico junto com o esôfago. Até a próxima, obrigada pela atenção.